domingo no Globo, exclusivo, a rede de arrecadação que PC Farias montou para a campanha de Collor. No seu Diário da Corte, Paulo Francis escreve sobre o esquema PC e a CPI. No Chile, a boa vida dos aposentados, um modelo que o Brasil quer copiar. E mais, Fórmula 1, as melhores histórias em quadrinhos e a revista da TV. Domingo no Globo. Festa Funk, em discos, fitas e compact disc som livre. Domingão do Faustão. Videocacetada. Tente, invente com Bete Goulart. Boca Livre, melhor de 3. Rala e rola. Olimpíadas do Faustão. E ainda Simone, Aguinaldo Timóteo, Paulinho Mocidade, Nenhum de Nós. Domingão do Faustão, neste domingo mais cedo, 1h30 da tarde. Fundação Banco do Brasil e Fundação Roberto Marinho apresentam Globo Ciência. Consegue fazer isso que o professor Khalili faz? Por que será que ele espeta a agulha e o balão não estoura? A explicação você vai ver ainda nesta edição do Globo Ciência. Bom dia. Prepare-se. A reportagem principal do Globo Ciência desta semana vai provocar um choque na maneira de olhar a ciência e os cientistas. É que eles estão chegando à conclusão de que a ciência caminha para o caos. E explicam, não é mais possível espremer as várias áreas da ciência em compartimentos como física, química, matemática e biologia. E mais, que as ciências humanas e principalmente as artes fazem parte do conjunto de ferramentas que os cientistas devem usar para explicar os fenômenos científicos. E, finalmente, que o acaso e as certezas das experiências podem ter o mesmo valor para a ciência do futuro e para explicar o mundo em que vivemos. Não perca a reportagem no final desta edição. Veja também como funciona a digestão, os segredos dos prédios inteligentes, e como os cientistas estão estudando a existência de buracos negros no espaço. O Globo Ciência começa com a frase do dia. E com ela vamos contar mais um pedaço da história da ciência. Sempre na palavra dos cientistas. A frase de hoje foi dita por um físico ao receber o Prêmio Nobel em 1906. Esse físico trabalhou na teoria da radioatividade. A frase é a seguinte: eu sou daqueles que, como Nobel, acreditam que a humanidade obterá mais benefícios do que danos com as novas descobertas. Quem disse essa frase? Essa frase foi dita por Pierre Curie, um cientista francês que se notabilizou por suas pesquisas em magnetismo e radioatividade. Seus trabalhos realizados no final do século XIX, junto com a descoberta dos raios-x e da carga do elétron, marcaram o início de uma nova etapa da física, a física moderna, e tiveram influência decisiva para que ele recebesse, junto com sua mulher Marie, o Prêmio Nobel de 1903. A frase de hoje revela que os pesquisadores estão conscientes dos perigos, algumas vezes associados às novas descobertas. Os casos de utilização indevida, como, por exemplo, a energia nuclear, que tanto pode provocar a destruição como acelerar o progresso, não devem desestimular a pesquisa e o desenvolvimento. Nas grandes metrópoles, além do crime comum, o cidadão sofre ainda com a ação dos vândalos. Esses delinquentes destroem equipamentos públicos como orelhões e trens do metrô. Para enfrentar este tipo de criminalidade, a polícia de Nova York criou a Polícia Underground, um esquadrão anti-vândalos.
Esta polícia ganhou equipamentos para visão no escuro, binóculos especiais que enxergam na mais negra escuridão. O problema é que depois de 90 dias de trabalho, a polícia só conseguiu encontrar mendigos dormindo. Vândalos, até agora, nenhum. Como funciona a digestão? A digestão começa na boca. É o processo pelo qual os alimentos são transformados em pequenas partículas, para que, através da corrente sanguínea, cheguem à célula, onde vão ser usadas como forma de energia. Basicamente, os alimentos são compostos por 3 tipos de nutrientes: proteínas, açúcares e gorduras. Cada nutriente passa por um processo digestivo próprio, e os responsáveis por este processo são as chamadas enzimas. Existem vários tipos de enzimas, cada uma especializada na digestão de um nutriente. Na boca, a digestão começa com a mastigação e a mistura dos alimentos com a saliva. A saliva contém uma enzima, a pitialina, que quebra o açúcar. O alimento deglutido passa pelo esôfago e chega ao estômago. Aqui há 2 processos: trituração e mistura dos alimentos com o suco ácido. A mistura se dá através de movimentos de contração e relaxamento da musculatura gástrica. São os chamados movimentos peristálticos. Eles possibilitam um melhor contato entre o bolo alimentar e o ácido clorídrico e a pepsina do suco gástrico. Então, ocorre a quebra de parte das proteínas e o preparo da digestão das gorduras. Os alimentos passam ao duodeno para a última fase do processo. Aqui estão presentes enzimas produzidas pelo pâncreas e a bile produzida pelo fígado. As enzimas do pâncreas acabam de digerir as proteínas e açúcares e, junto com a bile, digerem as gorduras. Os alimentos estão prontos para serem absorvidos pelo intestino delgado. Tudo quanto não se transformou em substância absorvível segue para o intestino grosso e vai ser eliminado do tubo digestivo sob a forma de fezes. Prédios inteligentes, construções que utilizam recursos de arquitetura e informática para economizar energia, facilitar tarefas do dia a dia e garantir segurança para quem trabalha e circula neles. Mas estes prédios podem também trazer problemas e riscos para a saúde. Você entra no escritório e a luz acende sozinha. O ar-condicionado funciona quando é preciso sem ninguém mexer. No banheiro, a descarga dispara com um simples gesto de mão. Não é uma casa mal assombrada, é um edifício inteligente. Os edifícios inteligentes são edifícios concebidos para atender a demanda da nova sociedade mais tecnificada e mais consumista, principalmente nos aspectos da segurança, da eficácia no trabalho, no conforto e na economia com os gastos de energia, utilizando mais ou menos equipamentos baseados nas altas tecnologias conforme essas necessidades. Um edifício inteligente lembra um ser vivo. O cérebro é o computador. Esse computador controla quase tudo com a ajuda de sistemas semelhantes aos nossos sentidos. Através de aparelhos meteorológicos, ele sabe se está escurecendo ou clareando, chovendo ou fazendo sol. Sabe qual a temperatura ambiente e a umidade do ar. Com essas informações, o computador é capaz de resolver, por exemplo, qual a quantidade de gelo necessária ao ar-condicionado para manter a temperatura estável dentro do edifício. O técnico Sérgio Rodrigues trabalha há 5 anos no controle de um computador de edifício inteligente. Para ele, é como se o computador fosse uma pessoa. Depende da pessoa que vem, às vezes, resetar o sistema, às vezes ele não aceita. Lógico que a pessoa está fazendo do modo errado, claro. Mas parece que a gente se entende. Então eu chego aqui, comigo é rápido. Chego aqui, então eu vou resetando, vou conversando com ele. Então, vamos lá, vamos entrar agora, senão você vai me atrapalhar, vai me atrasar o dia. Então eu considero como se fosse uma pessoa. A gente é bem íntimo, né? O computador central tem um relógio, claro. Não é como o nosso relógio biológico. É um relógio com memória,
onde horas, meses e anos das próximas 3 décadas podem estar previstos. Dessa forma, ele também sabe quando é final de semana. E como sábado e domingo pouca gente trabalha, ele desliga os aparelhos desnecessários para economizar energia. Durante a semana, o computador também administra os gastos sempre que há excessos. A economia de energia num edifício inteligente pode chegar a 40%. Muitos desses edifícios têm centrais de atendimento. Qual o problema, bem? O ar-condicionado está quente? Toca. Tudo bem, eu vou passar para o responsável da área e assim que possível ele já vai verificar o seu problema, tá? O elevador também é inteligente. Se algum engraçadinho entrar e apertar todos os botões, ele obedece aos comandos dos 3 apertados primeiro e depois cancela o resto. Pois através do peso, o elevador sabe quantas pessoas estão dentro. O edifício inteligente traz muitas vantagens. Nós podemos fazer um edifício inteligente com programas ecológicos, ou seja, que ele tenha o mínimo impacto ambiental, que ele tenha os dejetos humanos sejam tratados em biodigestores dentro do edifício, que o produto dessa biodigestão pode-se usar até o gás metano fabricado nisso para se derreter, por exemplo, latinhas de alumínio. Nós podemos fazer aquecimento do edifício, nós podemos ainda fazer filtragem do ar automático, que ele detecta, por exemplo, alguém fumando cachimbo numa sala, ele tira o ar dessa sala em velocidades maiores do que as outras e ele filtra o ar. Então ele tem vantagem, sem dúvida, e os custos menores, às vezes, até de implantação. Os edifícios inteligentes surgem a partir dos anos 70, principalmente para resolver problemas com gastos de energia cada vez mais cara e também para acompanhar o ritmo de vida cada vez mais rápido. Edifícios como esses se comunicam por satélite com o mundo todo. A informação viaja na velocidade da luz. No futuro, é possível que edifícios inteligentes sejam capazes de adivinhar até o que o homem está pensando. Através de sensores, o computador do edifício vai saber, por exemplo, que roupa a pessoa está vestindo e automaticamente aumentará ou diminuirá a temperatura caso ache necessário. Os cientistas acabam de dar mais um passo para explicar a origem do universo. O supertelescópio Hubble, lançado ao espaço pelos norte-americanos e que circula em torno do globo, acaba de revelar a existência de um buraco negro bem próximo da Terra. O buraco negro fica no centro de uma galáxia distante apenas 2 milhões de anos-luz da Terra, quase 1 milhão de vezes a distância da Terra ao Sol. Com a ajuda do mais moderno aparato tecnológico, astrônomos da NASA descobriram novas evidências de um possível buraco negro não muito longe da Terra. O telescópio espacial Hubble da NASA apresentou novas provas da existência de buracos negros densos. Acredita-se que eles se localizam no centro de várias galáxias. A última novidade, no entanto, se encontra numa pequena galáxia chamada M32, que fica a 2 milhões de anos-luz da Terra. Isso é bem perto em termos astronômicos. O centro da galáxia brilha devido à aglomeração de estrelas. Os astrônomos acreditam que um buraco negro com enorme força de atração foi o responsável pelo acúmulo de estrelas em M32. Ainda não se tem absoluta certeza de que haja um buraco negro no centro da M32. Os cientistas dizem apenas que é provável. Não podemos simplesmente afirmar isso, mas os buracos negros facilitam a explicação para as galáxias. Sem o buraco negro, o centro das galáxias não seria estável. As estrelas se chocariam. Essa é a mais provável teoria, sem dúvida. Os astrônomos haviam abandonado a busca de buracos negros porque procurar qualquer coisa no universo não é fácil. Agora, equipamentos como o telescópio Hubble vieram ajudar os astrônomos. E outro aparato da NASA, a sonda Galileu, também surpreendeu os astrônomos com novas descobertas. 1 dúzia de objetos diferentes de tudo que se conhece.
Acho que esses objetos são apenas a pontinha de um iceberg exótico, interessante. É muito importante para a astronomia. Os astrônomos podem ver estes objetos graças aos raios da sonda. Eles esperam encontrar mais objetos. A Galileu foi lançada ao espaço há 1 ano para estudar as radiações do universo. As descobertas da sonda e as do telescópio Hubble têm trazido grandes novidades do espaço e estão contribuindo para aperfeiçoar a ciência do universo. A agenda da semana. Nas bancas, a revista Globo Ciência com a história do pão. Como surgiu e como é hoje o alimento supremo do homem. Como funciona o olfato humano, a rota dos odores do nariz ao cérebro. E o perfil de um homem que vive com um coração biônico. A revista Ciência Hoje, que está nas bancas, dedica sua edição à teoria do caos. Uma reflexão sobre uma questão fundamental para a ciência. O papel do acaso e do determinismo no comportamento da natureza. Você tentou fazer o mesmo que o professor Khalili? E o balão estourou? Veja agora como o professor Khalili enfiou a agulha no balão. A explicação é do professor Dietrich Schill, do Instituto de Física e Química da Universidade de São Paulo, em São Carlos. Para entender por que a bexiga não estourou, é mais fácil a gente entender primeiro por que uma bexiga estoura. Então, uma bexiga comum que a gente fura com a agulha, ocorre o seguinte. Quando a agulha penetra a superfície da bexiga, abre-se um pequeno rasgo. E nas bordas do rasgo atuam forças que funcionam como uma alavanca. Ou seja, nas pontas do rasgo existe um acúmulo de esforços muito grandes. E com isso o rasgo aumenta cada vez mais, contorna a bexiga e a abre em 2 pedaços. O que o professor Khalili fez foi o seguinte, ele colocou uma cruz de fita durex. E essa cruz impede que se inicie a formação desse rasgo, então não há mais razão da bexiga estourar. E de fato ela não estoura. As imagens do caos já estão nos computadores dos cientistas. São imagens do acaso e da certeza em experimentações científicas. Recebem o nome de fractais e são realizados a partir de recursos artísticos em computação gráfica. Representam a nova face da ciência que propõe fundir o conhecimento científico sem as divisões e compartimentos de hoje para explicar os fenômenos naturais. Veja a reportagem de Warrison Lacerda a seguir. Domingo no Globo, exclusivo. A rede de arrecadação que PC Farias montou para a campanha de Collor. No seu diário da corte, Paulo Francis escreve sobre o esquema PC e a CPI. No Chile, a boa vida dos aposentados, um modelo que o Brasil quer copiar. E mais, Fórmula 1, as melhores histórias em quadrinhos e a revista da TV. Domingo no Globo. Só para beber, para sua higiene e para transportar esgoto, a população da Terra precisa hoje de 15 mil quilômetros cúbicos de água. É quase a metade de toda a água doce do mundo. No entanto, os rios recebem, em média, metade do seu volume em dejetos, quando só podem sobreviver com, no máximo, 10%. É preciso preservar, mas é indispensável não poluir. Rede Globo, por uma vida melhor. Neste domingo, as figuras mais estranhas pintam na agência Trapa Tudo.
E o cu vai fazer lá fora, hein? Os Trapalhões, neste domingo, 7 da noite. Durante 500 anos, a produção científica teve uma característica marcante: a divisão do conhecimento em disciplinas absolutamente estanques. Mas a partir dos anos 50, surgiu uma tendência que deve marcar o século XXI: a interdisciplinaridade. Um caminho que os cientistas buscam para tentar abarcar a complexidade cada vez maior do conhecimento. Um caminho que inclui até um conceito que as ciências não vinham levando em conta: o caos. Pode não parecer, mas estas imagens são matemática pura. São os chamados fractais. À primeira vista, o leigo pode achar que isto é arte. Mas os fractais são o retrato do novo conceito de ciência que surge às portas do século XXI. Eles foram criados pelo matemático Mandelbrot nos laboratórios da IBM há 30 anos. Os fractais são figuras de geometria muito complexa que representam equações matemáticas. Se repararmos bem, cada pedacinho do fractal é igualzinho ao todo. É o princípio da interdependência, ou seja, o conjunto depende de cada pedacinho. Juntos, eles formam um todo. Os fractais não são figuras governadas pela geometria convencional. Existe uma geometria própria dos fractais que é diferente e com a qual o grande público não se acha muito familiarizado. Os fractais foram descobertos como formas geradas por desenvolvimentos matemáticos. Aos poucos, os fractais estão penetrando no campo de muitas disciplinas científicas e já começam a encontrar algumas aplicações práticas. Para entender melhor o que é essa nova visão de ciência retratada pelos fractais, vamos recuar no tempo. 500 anos atrás, havia muito mais mistérios para o homem desvendar. Nessa época, a ciência ganha um grande impulso. Pensadores como Galileu, Descartes, Bacon e Newton criaram modelos que influenciariam a produção científica pelos próximos 4 séculos. Uma característica marcante desse período foi a divisão do conhecimento em disciplinas absolutamente estanques. Ao contrário do que acontecia até então, quando os homens de saber, como Leonardo da Vinci, dominavam e exerciam várias disciplinas ao mesmo tempo. A partir das descobertas de 1500, você vai ter no século XVI o surgimento da teoria copernicana, né, da chamada Revolução Copernicana, e no século XVII, basicamente, o surgimento da física moderna com Newton. Certo? A teoria de Newton é uma teoria mecânica. Certo? E essa teoria mecânica, quer dizer, os padrões da teoria mecânica, acabaram se impondo como padrões de ciência. Certo? E influenciando o desenvolvimento da ciência até o final do século XIX. No século XX, nas primeiras décadas do nosso século, nós temos a Revolução Einsteiniana, né, a Revolução Relativista e a descoberta da mecânica quântica. A partir daí é que vai haver, de certa maneira, uma explosão, vamos dizer assim, na primeira metade do século XX vai haver uma explosão de disciplinas e de especializações, certo? Quer dizer, as disciplinas científicas vão se tornar muito especializadas, difíceis de serem acompanhadas pelos leigos, né? E levando a uma situação, por volta de 1950, bastante difícil. Hoje a gente já nota tendências de unificação, né? Além das disciplinas chamadas disciplinas limítrofes, vamos dizer assim, são disciplinas que acabam estando, vamos dizer, no limite entre outras duas disciplinas, né? Como, por exemplo, a biofísica, certo? Ou a psicobiologia, né? Ainda, existem também outras disciplinas importantes, vamos dizer, nesse processo de confluência das diversas especialidades. Dentro da nova tendência, as disciplinas se aproximam. A matemática se alia à arte. A medicina recebe a ajuda da computação. A biologia se mistura com a química. Tudo para o homem entender melhor o mundo e a natureza, que são muito mais complexos
do que os primeiros cientistas imaginavam. Para compreender o universo com precisão cada vez maior, os cientistas criam sempre novas teorias. Uma das que tiveram mais aceitação foi a do caos. Esse novo conceito é de que o caos, ou seja, o imprevisível, o acaso, enfim, aquilo que parece não obedecer regras, faz parte da natureza, como, por exemplo, o movimento da fumaça ou a direção do vento. Não se sabe se a fumaça vai fazer uma curva à direita ou à esquerda, se vai se espalhar ou permanecer agrupada. Não dá para prever se o vento vai parar ou se vai aumentar. É essa natureza caótica que a ciência tenta entender. Os cientistas já admitem que hoje o imprevisível, o acaso, fazem parte da matemática, da física, da química. Como os fractais simulam muitas vezes formas da natureza, então o mesmo movimento desordenado, ou pelo menos para nós aparentemente desordenado, que existe na natureza, eles se refletem de certa forma nos fractais. A ciência determinista, ela cedeu o lugar para uma nova ciência que tem um grande conteúdo de indeterminação depois da revolução quântica e do ingresso da teoria da relatividade no mundo científico. Os fractais exprimem as formas da natureza. As formas da natureza são espontaneamente belas. E como os fractais exprimem as formas da natureza, é natural que eles também tendam para o belo. Hoje, a arte, a beleza, a estética também fazem parte do universo científico. Elas são instrumentos que ajudam os cientistas e os homens comuns a entenderem melhor o universo. A professora Ana Barbosa afirma que, na verdade, arte e ciência sempre caminharam lado a lado. O desenvolvimento é muito semelhante ao desenvolvimento da arte. E quando se pensava na ciência como a busca de verdades absolutas, também a arte se buscava a representação absoluta da realidade. Um artista interpreta o mundo e faz o observador interpretar o mundo de acordo com os seus valores. Por exemplo, você tem Boccioni, um artista futurista. Boccioni tinha uma interpretação do mundo toda voltada para a ideia de desenvolvimento, de progresso e de movimento do ponto de vista da forma, né? E ele produz essa ambiguidade, que é esta escultura, que é onde tudo no corpo da figura leva a propor movimento, andar para frente, mas os pés, que se assemelham a blocos pesados, eles fixam a figura no solo. O conhecimento hoje se organiza principalmente através de interpretação. Um cientista tem que interpretar a imagem de uma célula, por exemplo. O professor Roald Hoffmann, prêmio Nobel de Química, diz que quando entendemos algo, passamos a achar este objeto bonito. Mas quando não o compreendemos, nos desinteressamos e até mesmo sentimos medo. Quando entendemos uma molécula ou uma glândula, por exemplo, nós as achamos bonitas. Se olhamos para um quadro de arte moderna e não entendemos aquele monte de cores e rabiscos, perdemos o interesse. O repórter Warrison Lacerda perguntou ao professor Hoffmann se arte e ciência têm aspectos em comum. Ele diz que ciência e arte têm objetivos complementares. As duas tentam entender a realidade. Ele gostaria que cientistas e artistas se esforçassem para trabalhar juntos. É a partir do conceito de caos que várias áreas do conhecimento voltam a se aproximar. É o que se chama de interdisciplinaridade. Um caminho que os cientistas estão buscando para tentar abarcar a complexidade da vida. Hoje nós nos defrontamos com problemas que são, primeiro, extremamente complexos. Segundo, que exigem solução rápida. Então isso faz com que haja necessidade da união de conhecimentos vindos das esferas mais diversas, das áreas de conhecimento mais diversas. O Leonardo da Vinci, ele tinha na sua biblioteca, por volta do ano 1300,
1.300 e não sei quantos livros, e ele conhecia praticamente o que o mundo ocidental conhecia. Já o Isaac Newton, por volta de 1680, por aí, na biblioteca de Oxford já existiam 25 mil volumes. Uma vida inteira não é suficiente para que se leiam 25 mil volumes. Hoje seria impossível deter todo esse conhecimento. Aqui no IEA, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, o professor Enrico Del Nero está provando que a interdisciplinaridade é possível. Eu acredito que a interdisciplinaridade vem atender a uma desconfiança de vários especialistas que trabalham com áreas correlatas de que talvez a resposta esteja na conjunção de esforços e não no trabalho isolado. A interdisciplinaridade, a aproximação entre ciência e arte, são tentativas de o homem entender a natureza e a vida em toda a sua beleza e complexidade. Ele diz que há tantas coisas diferentes nesse mundo que nos dividem, que decidiu buscar coisas que nos unam, como seres humanos completos. Se ciência é apenas aquilo feito num laboratório e arte apenas num museu, eu não acho que este seja um mundo completo. Eu quero entender o mundo em todos os seus aspectos, tanto material quanto espiritual. O brasileiro acha que paga muitos impostos? Domingo, no Fantástico, uma pesquisa exclusiva revela: de cada 10 brasileiros, 9 acham que não deveria haver impostos sobre os alimentos. A pesquisa mostra também a opinião das pessoas sobre o imposto único. E você, como gostaria de gastar o dinheiro recolhido pelo governo? Segurança ou educação? Domingo, no Fantástico. Oferecimento Banco Sudameris, 80 anos de solidez e segurança. Globo Ecologia. Oferecimento Kissi, o iogurte para beber da Batavo. Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. Bom dia. A Rio 92 está terminando hoje, mas a luta em defesa da vida está apenas começando. E no Globo Ecologia Especial de hoje, você vai ver. A voz das mulheres na Rio 92. Nunca na história da humanidade, tantas mulheres de todas as partes do mundo se mobilizaram por um único ideal. Em defesa da vida, elas marcaram presença na Conferência do Meio Ambiente e nos eventos paralelos. As mulheres, que segundo a ONU são mais de 50% da população do planeta, mais uma vez mostraram a sua própria força, sem deixar de lado a vaidade, a meiguice e a elegância. Elas participaram da vigília organizada pelo Planeta Fêmea.
no Fórum das Organizações Não Governamentais. Um encontro de todas as ideologias, de todas as raças. Uma celebração de esperança. Elas defenderam as posições de seus países como representantes oficiais no plenário da conferência no Rio Centro. Elas exigiram uma qualidade de vida melhor para as gerações futuras dos países pobres do terceiro mundo. Através do mundo, nos últimos 20 anos, onde existe uma atividade séria e engajada a favor do meio ambiente para impedir a degradação da natureza, você vai encontrar as mulheres na linha de frente. Nem mesmo o fato de estar grávida de 8 meses impediu que a jovem ministra Ségolène Royal estivesse à frente da delegação da França na Rio 92. 38 anos, 3 filhos, Ségolène é a mais nova ministra da França, mas é uma antiga colaboradora do presidente Mitterrand. No Jardim Botânico, que visitou acompanhada por Dona Lili de Carvalho Marim, Ségolène Royal plantou uma muda de pau-brasil no Bosque das Nações. Não hesitou em ajoelhar e, com as próprias mãos, num gesto de carinho com as espécies em extinção, jogou terra e molhou a pequena árvore. Sempre sorridente, com expressão suave no rosto claro, a ministra Ségolène Royal enfrentou um batalhão de repórteres na Casa França Brasil, quando visitou a exposição Viva a Água. E ainda recebeu com prazer a mensagem das crianças que embarcaram no balão Gota da Esperança. Na mensagem, o desejo de tornar possível um mundo melhor para as futuras gerações. Uma preocupação evidente de uma jovem mulher, que também se destaca por defender os direitos de todas as mulheres. Eu me dou conta que eu pude escolher ter 4 filhos e que muitas mulheres dos países pobres não podem sequer determinar o número de filhos que querem. É um problema delicado, porque os países do norte não podem impor normas de modelos familiares aos países do sul. Ao mesmo tempo, é direito de todas as mulheres terem acesso à educação, serem úteis socialmente aos seus países. Porque só assim elas vão poder escolher o número de filhos que querem ter. A educação é a chave para conter a explosão demográfica de seus países. Biodiversidade. Amazônia. Brasil. Há 200 anos, o naturalista baiano Alexandre Rodrigues Ferreira deu o primeiro passo em busca da compreensão da fantástica biodiversidade amazônica. E hoje, quando os olhos do mundo estão voltados para o Brasil, o trabalho pioneiro da viagem filosófica está sendo homenageado. No Fórum Global foi lançado o livro Viagem Filosófica, uma redescoberta da Amazônia. Lá também foram exibidas cenas de um documentário inédito feito para a TV portuguesa sobre a viagem filosófica. Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a exposição Alexandre Rodrigues Ferreira, a Amazônia Redescoberta no século XVIII. A maior homenagem ao homem que introduziu a modernidade científica no Brasil. Além da botânica e da zoologia, a viagem filosófica, que durou quase 10 anos, registrou as riquezas minerais, a geografia, a arquitetura e principalmente os costumes das populações indígenas da Amazônia. Alguns desses registros estão reunidos no livro Alexandre Rodrigues Ferreira, Amazônia Redescoberta no século XVIII, editado pela Biblioteca Nacional. Alexandre Rodrigues Ferreira foi um dos primeiros cientistas a perceber a importância dos recursos naturais da Amazônia. Riquezas até hoje desconhecidas,
mas que nem por isso deixam de ser ponto de grande interesse dos países ricos. Nunca se falou tanto em ecologia como nos últimos tempos. Mas a defesa do meio ambiente, da qualidade de vida, é uma preocupação antiga da Fundação Roberto Marinho. A Rio 92 acabou. Foi a maior reunião da Terra de todos os tempos. Mais de 100 chefes de Estado representaram países de todos os continentes. Sem falar nas mais de 2.000 organizações não governamentais que participaram como representantes da sociedade civil. A Rio 92 acabou. Documentos importantes foram assinados. Várias decisões foram tomadas. Decisões que vão afetar a vida de cada um de nós. Mas acima de tudo isso, a Rio 92 chegou a uma conclusão fundamental. Todos nós, habitantes deste planeta, o japonês e o hindu, o homem e a mulher, o jovem e o idoso, o negro e o branco, todos temos direito a um futuro melhor, a uma terra melhor.